mas espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas. Então, o sonho de ser jogador de futebol. Não vou dizer toda criança, mas a maioria das crianças tiveram um sonho de ser um jogador de futebol. Na minha vida não foi diferente, sabe? E quando eu vi uma oportunidade de bater na porta, uma oportunidade grande, eu lembro na época o vizinho, né, o Antônio, e ele conhecia um pessoal que conhecia um determinado jogador muito famoso. Eu não vou citar o nome desse jogador porque fica parecendo algo meio que forçado. E eu não quero forçar nada. Porque tem gente que inventa testemunha aí, né? Muito famoso. Mas não ia chegar a conversar com esse jogador famoso a princípio, mas com o irmão dele. Sabe? Então estava tudo encaminhado. O Antônio conhecia uma família que tinha acesso aos familiares desse jogador. Então eu falei, é um sonho que agora bateu na porta e eu vou, né, realizar, ser um jogador de futebol, né, ser um jogador de futebol. Só que aí aconteceu uma fatalidade muito grande, porque a família desse pessoal que o Antônio iria conversar, levar meus documentos para mim poder fazer um possível teste, entende? Estavam num avião. E esse avião caiu, rapaz. Gente do céu, quando eu soube disso, foi uma frustração tão grande. E eu não falo frustração porque um sonho estava indo de água abaixo apenas, mas uma família ali sendo, digamos assim, dizimada de uma forma trágica. Uma família não, famílias. Agora você pensa, frustração de um sonho e a dor daquela família e de familiares que eu nem conhecia. Então ali foi muito frustrante. Eu vi um sonho bater na porta, entende? Eu vi um sonho bater na porta, mas eu vi também indo de água abaixo. Mas Deus é conhecedor dos nossos planos, porque a Bíblia diz assim, ó, o homem do seu coração traça planos, mas é do Senhor que vem a resposta. Entende? Então assim, foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Hoje eu entendo, entende? Que Deus tinha outra vocação para mim. Que tem muitas pessoas que têm a vocação no futebol. Ricardo Oliveira é pastor. O goleiro Alisson é cristão. Isso eu posso citar outros aqui, mas eu vi esse sonho bater na porta e de água abaixo. Sabe, só que eu me alegro com uma questão. O gol da minha vida no campo do propósito foi quando eu tive um encontro com Deus. Sobre a minha passagem pela vida da drogadição, olha como o adversário ele é sutil. A primeira vez que alguém me apresentou o entorpecente, a maconha, eu estava no campinho de Jardim Pop e o cara colocou diante da minha face e estendeu assim, ó. Ele olhou para mim, o semblante dele mudou. Gente, o semblante dele mudou. Hoje eu, como cristão, eu sei quem estava conduzindo ele ali. O semblante dele mudou de uma tal forma que ele olhou para mim e disse assim, está vendo isso aqui? O dia que você experimentar, você vai gostar mais do que lasanha. Olha a expressão que ele usou. Aí eu olhei assim, eu falei, não, eu gosto de jogar bola. Não curto isso aí não. Isso aí, o olho dele brilhou. Ele deu um sorriso. O cabra não tinha uma boa aparência não, mas ele ficou assim, a aparência dele ficou, cara, diferente. Ficou diferente, tipo assim. Por isso que a Bíblia fala do encantamento. Do encantamento. Só que o adversário das nossas almas, ele não para. Eu resisti ali. Porque minha mãe sempre me ensinou que o caminho da drogadição é um caminho, muitas das vezes, sem volta. Aí um dia,
eu experimentei no bairro Costa Rica, próximo à pista de atletismo, na casa de um rapaz. Estava eu, o Diego, que é o Beis. Eu estou citando o nome dele porque ele permitiu, o Beis. E tinha mais 2 caras. E ali eu experimentei. E não deu efeito nenhum a princípio na minha vida. Só que quando eu sentei na frente da casa daquele rapaz, a minha cabeça fez isso aqui, ó. Eu estava assim, fez isso aqui, ó. Não sei se a pressão baixou. Eu só ouvia as pessoas batendo na minha cabeça para eu voltar. E eu não voltava e não conseguia abrir mais o olho. Até que eu fui voltando. E a hora que eu voltei, eu falei: meu Deus. Eu lembro que eu fui embora. Foi eu, Diego, a irmã dele, a Jéssica. A gente foi de bicicleta e foi subindo. Cheguei no sofá de casa, parecia que eu tinha traído a minha mãe, sabe? Porque ela sempre me ensinou o caminho que se deve andar. E ali não parei. Aí da outra vez foi lá no final, no Jardim Pop, lá no campinho. Tava mais uns caras ali. Experimentei de novo, passei mal de novo, vim trombando nas paredes, sabe? Cheguei em casa praticamente desmaiando. E ali de novo, dali pra frente embalei. Não parei mais, cara. Não parei mais. Do cigarro à maconha, da maconha à cocaína. Sabe onde foi que eu experimentei a primeira vez a cocaína? Sabe quem estava comigo? O Diego, o Beis. Daqui para frente vocês vão ouvir muito eu falar do Diego. Sabe? Lá no campo do Pedro Marinho Berbel, lá no Pedrão, assistindo o Bandeirante. A primeira vez que eu cheirei aquele pó maligno. Foi lá. Agora para e pensa. Frustrado, porque o sonho de jogador não deu certo. Agora eu estou na arquibancada, sabendo que eu poderia estar em campo, mas eu estou nos bastidores usando droga. E dali embalei. Haxixe com maconha, que era uma bolinha preta que você dissolvia junto com a maconha. Dali veio o lança-perfume, que você bafora, sabe? Só que o mais triste disso tudo, sabe o que foi? Foi dever para traficante. Então não tem como eu contar isso aqui sorrindo. Porque eu já vi pessoas contando testemunho, se vangloriando, sabe? Parece que tem o prazer de querer voltar para lá. E esse não é o intuito. É para dizer para você, jovem, que tudo começa assim. Um cigarrinho. Ah, não dá nada não. A linguagem deles, vamos pro fluxo. Vamos pros bailes. Vamos pras boates, vamos pros pagode. Você tá entendendo? Vamos lá porque lá tá o fervo. Afinal, vai ficar vivendo dentro da igreja? Fiquei devendo para traficante. Os caras foram lá em casa me cobrar. Porque eu peguei 1 quilo de droga e enterrei o quilo de droga para vender. Vendi algumas, mas fumei foi tudo. Praticamente tudo. Entende? Pessoas iam levar lá em casa de carroça, com cavalo e carroça, em cima da carroça. Levava a droga para mim lá. Eu escondi embaixo do colchão, que a minha mãe achou. Ali começou um desgosto, porque a gente acha que a mãe é a última a saber. E uma mãe que ora, a percepção é rápida. Pode enganar por um período de tempo. Mas depois, e ali começou o desgosto. Entende? Eu virei um cavalo do adversário, do maligno. Eu fiquei devendo, minha mãe teve que tirar uma parcela da moto que ela tinha na época para pagar. Só que você tá aí nesse mundão, juventude, com um revólver na mão, que o dia que eu peguei um revólver na minha mão, que eu dei um tiro pro alto, quem estava comigo falou que o meu semblante transformou. Aí eu me achava o cara, porque a gente acha que a polícia não vai pegar, que a gente não vai levar tiro,
ou que não vai morrer, só por ter uma mãe que ora, uma avó que ora, um pai que ora. Mas aí entra uma questão. Fiquei devendo, minha mãe teve que pagar, porque nessas últimas horas sobra para a mãe. Porque no barco que Jonas está, se só Jonas afundasse, o problema afunda ele e quem está em volta. O meu irmão ia me evangelizar no meio da roda dos caras que era criminoso. Eu não entendi porque eu levantava e ia embora. Hoje eu entendo que ele chegava com a presença de Deus ali. Ele me tirava no meio dos caras criminosos, irmão, homicida. Cara cheio do artigo ali, 12, 157. Sabe? E ali o abismo foi indo. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Eu já não resistia mais ao diabo. Então ele resolveu cirandar comigo. Lembra que eu disse no documentário no início? Com 7 anos na separação dos meus pais eu disse que eu queria virar bandido? A palavra tem poder. E o adversário maligno foi trabalhando. Claro que eu também fui dando lugar nisso. Não estou transferindo a responsabilidade minha pro maligno, pro diabo, né? Não estou transferindo, mas ele viu brecha e entrou. Sabe o que aconteceu? Eu estou descendo para ir lá no Costa Rica novamente, onde a gente nos reuníamos. Só que a gente passava pela Rua Bahia. E tava eu e quem? Diego, o Beice, meu brother da infância, sabe? Crescemos todo mundo ali. Eu, Diego, Daniel, o saudoso Bim, muitos outros caras, o Renanzinho. Ali, horas mais tarde chegou o Bruno, meu parceiro, Traquinas, meu amigo, hoje pai de família. E, enfim, estou descendo para ir lá no Costa Rica. Fui pela Rua Bahia e eu comecei a encarar os caras que estavam na esquina. Porque eu era meio problema, sabe? Eu gostava de uma treta, de uma briga. E eu estou encarando os caras estão me encarando. Aí eu tava na mesma bicicleta com o Diego, ele tava me levando no quadro ali, né? Aí a gente ia passar e parar na sorveteria. O Diego falou, não, vamos passar reto. A gente desce pela Vila Brasil, na rua da casa do Silas. Silas também foi um dos caras mais loucos que eu conheci. E a hora que estávamos descendo na Vila Brasil, umbreu a rua. A hora que eu olho para trás, os caras tá vindo com o revólver apontado. Eu olhei e falei, Diego, Beiço, os caras tá armado. Os caras falaram, vai, para a bicicleta agora, senão eu vou atirar. Aí nós parou. O cara falou assim pra mim, e aí, neguinho? Tava me medindo lá em cima, lá por quê? Você não é o pá? A linguagem deles. Você não é o pá, não é o valentão? Sabe o que aconteceu? A minha perna sumiu na hora. E o Diego viu quando os caras tirou as balas do tambor do revólver e falou, ó, tá vendo isso aqui? Foi colocando uma por uma. O Diego pensou, eu vou dar um tapa no revólver, nas balas, e nós vai sair cobrindo eles de soco. Só que eles estavam em 2. Aí o Diego pensou, se eu dou um tapa e o outro tá armado? Entende? Aí ele olhou pra mim e falou, você colocou o revólver no meu peito, falou, vira de costa. 2 coisas eu pensei na hora. Que a minha mãe falava, meu filho, existe o céu e o inferno. Para onde você está indo? Veio essas 2 palavras. Eu falei, agora, se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Só que aí ele tirou o revólver das minhas costas e colocou no pé do Diego, do Beiço. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Deus não permitiu aquela bala sair. Sabe por quê? Porque eu tinha uma avó que orava, partiu para a eternidade. A minha avó, nem um infarto parou ela. Mas eu tinha uma mãe também que estava de joelho em oração. E a oração de um justo, diz a Bíblia, pode muito em seus efeitos. E Deus não permitiu aquela bala sair.
Eles desceram com o Diego no cano da bicicleta e eu fiquei esperando o Diego. Olha a minha audácia ainda. Fiquei esperando meu amigo aí. Como é que eu vou deixar ele sozinho? Hoje eu tenho uma aliança com Deus, uma lealdade com as coisas de Deus. Isso aí eu já tinha desde lá. E sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá na casa desse pessoal que a gente nos reuníamos e a minha voz não saía. Minha voz não saía. Porque na hora ali eu nunca tinha visto um revólver na minha cara. E levaram o Diego até lá embaixo no córrego. E os caras iam matar ele. Só que o Diego também tinha uma vozinha que orava. A saudosa Dona Nésia, que ia para a igreja junto com a minha avó. E a Dona Conceição, que orou muito pela vida dele. E aquela bala não saiu. E eu vou falar uma coisa aqui muito forte. Levaram a bicicleta do Diego embora. Na época era Calói 100. Ele tinha a única no bairro, o quadro preto, verde fluorescente, ali o aro. Sabe o que a gente fez? Montou numa bicicleta eu, o Diego, o Tiaguinho, a Dani, que é a prima do Diego Beis, e a Carol Mayumi. A Carol foi levando o revólver ali no quadro da bicicleta, sentado, e a gente ia descer lá no Crevelaro, que nós ia trazer a bicicleta, mas nós ia chegar dando tiro. Ia pegar a bicicleta de volta, mas ia chegar dando tiro. Nesse percurso, nós encontramos com o Diesley. O Diesley foi um dos caras mais perigosos que eu conheci. Diesley. O Diesley falou assim, cara, eu conheço os caras, e é o seguinte, eu conheço vocês também. No meio do percurso. Não vai lá não, que os caras estão fortemente armados. Ele falou que pode até morrer, mas um de vocês eles vão levar. Aí nós voltamos para trás. O Diesley ali, talvez ele não saiba, mas agora ele vai saber. Ele foi usado por Deus, mesmo estando no mundo na época. Porque se a gente desce, quem garante que todos iriam subir de volta? Aí no outro dia o Diesley pegou a bicicleta e levou lá. Sabe a parte mais linda desse testemunho? É que eu hoje sou um ministro do Evangelho, casado com uma família. O Diego hoje, disso eu vou falar sorrindo, é um líder do Evangelho, casado e com uma família. A Carol Mayumi, que estava levando o revólver, hoje é pastora. Pastora. Consegue entender isso? E a minha vida foi de livramentos e mais livramentos. Eu vou contar outro livramento aqui. Eu tinha brigado na escola. Eu era muito briguento, irmão. Perturbado. Muito briguento. E eu e mais um cara, nós pegou um cara e a gente agrediu aquele rapaz. Só que no outro dia, esse rapaz, ele chama Guilherme. E eu só estou contando porque a mãe dele autorizou, porque a mãe dele vai entrar na história. No outro dia esse rapaz veio com parente, com os caras lá do Crevelário. E olha só isso aqui. Na saída da escola, eu já percebi uma movimentação. Aí eu liguei para quem? Pro Beis. Pro Diego, meu brother. Porque o Diego ele falava assim para mim. Ele falava, neguinho, pelo amor de Deus, você só arruma problema e nós tem que resolver. Fala, neguinho, você sossega, cara. Eu vivi. O cunhado dele falava, rapaz, mas, cara, você era folgado, hein, mano? Aí eu liguei. Só que aí, eu não me recordo se o Diego e o saudoso Bim tava com revólver ou com droga. Porque quando ele chegou lá para me socorrer, os policiais da Rocan chegou lá. Aí eles tiveram que sair embora. Quando eu saí do portão, a irmã Eugênia, esposa do Tiago, estava com o revólver na bolsa. Ela ia sacar o revólver para me atirar na frente da escola. Mas as Rocan chegou bem na hora. Foi a hora que o Bim, o saudoso Bim, saiu, o Diego também, e a Eugênia guardou o revólver. Para quem não acreditar, irmã Eugênia, casada com o Tiago, que é pastor, mãe do Guilherme e da Júlia e da Natiele. Ela ia tirar minha vida. Sabe o que aconteceu? Eu saí correndo. Quando eu saí correndo, os caras estavam armados e estavam com um pedaço de pau, eu saí correndo atrás.
Só que na medida que eu corria, os caras estavam vindo me acompanhando. E quando eles estavam quase para me alcançar, eu entrei na Saé. Eu não sei se existe ainda, que é próximo ao Mercado Bandeirante do centro. E tinha umas mulheres ali trabalhando. Eu falei assim, pelo amor de Deus, me deixa eu entrar, porque os caras estão vindo para me matar. Naquele dia, 10 horas da manhã, aproximadamente, tinha uma chave na porta e um cadeado na janela. Como que você explica aquela chave na porta e o cadeado na janela? As mulheres falaram, entra aqui. Eu entrei, fechei a porta e travei o cadeado e fiquei embaixo da mesa. E os caras entrou mesmo assim e ficou na porta quieto esperando uma movimentação, com um pedaço de pau, e estavam armados. Um cara que estava comigo estava com uma faca, os caras conseguiu desarmar ele. Então os caras estavam armados, com um pedaço de pau, ainda desarmou um amigo meu com a faca. O que iria acontecer comigo naquele dia? O que iria acontecer comigo? 10 horas da manhã, nesse horário de livramento, sabe onde minha mãe estava? Na igreja, orando pela minha vida. Aquele cadeado na janela e a chave na porta não foi em vão. O meu irmão foi lá de carro para me buscar. Pensa que acabou por aí? Eu iria atrás dos caras. Só que eles começaram a passar na rua de casa, e já começou a olhar com maus olhos para minha mãe. Aí eu pensei, se eu ficar, vai sobrar para minha mãe. Foi quando então eu tive que ficar 1 mês e pouco fora, lá em Presidente Prudente, na casa da minha tia. É a tia que eu mais amo, minha tia Cleusa e meu tio Manuel, tio Mané. Entende? Os pais da minha prima Mariana, da Mari, meu primo Maurício, do meu saudoso primo Mar, da minha saudosa prima Fia. Eu fiquei 1 mês lá, 1 mês e pouco lá, até abaixar a poeira, sabe? Então assim, fui jurado de morte, cara. Agora eu não estava mais jurado de morte só por esses. Agora eu estou jurado de morte por outros que estavam tramando a minha morte para me levar dentro de uma mata. Aí já era com outro pessoal que eu arrumei problema também. Da cadeia, o cara que foi preso já tinha decretado a minha morte. E um outro cara estava sumariando, ou seja, conversando com os caras a respeito da minha vida, para a minha vida não ser ceifada. E sabe o que é o mais forte disso tudo? É que eu saí de casa para ir jogar bola na quadra. Minha mãe aquele dia falou assim, não sai não, filho. Mas ela falou de uma forma tão doce que eu achava tudo estranho, porque ela sempre brigava comigo porque eu era muito rueiro, e ela brigava com razão. Passei pela quadra, peguei a bicicleta do gordinho e desci lá no Jardim América para comprar droga. Tinha um cara que estava foragido na época, pegou a bicicleta emprestada para ir no mercado, porque o dono daquela casa estava enfermo, internado, e o filho dele estava usando a casa como biqueira de droga. Isso na época. E dias antes eu estava lá, eu vi tanta droga, irmão. Tanta droga que eu vi na Vila Bandeirante. Sabe o que aconteceu? Nesse inteirinho que eu fui lá só para comprar, a hora que eu estou saindo para ir embora, eu lembrei. Pô, eu tô com a bicicleta do gordinho, um cara pegou. Sabe o que aconteceu? Quando eu pensei em ir lá fora, choveu de polícia. Denúncia anônima. Eu acendi um baseado, acho que o cheiro se alastrou. Denúncia anônima. Quando eu olhei aquele tanto de polícia ali, eu entrei correndo, porque eu tinha pegado 3 e joguei na privada, mas não desceu. Eu achei que tinha descido porque eu dei descarga. Os policiais entrou, meu irmão. Meus queridos, me arrebentando e arrebentando o cara que estava lá. Me arrebentaram. Por que você jogou na privada? Eu falei, nada não, porque eu achei que tinha descido na descarga. Mas não desceu. E ali, mas a minha mãe não falava? Os pastores não falavam que eu ia levar sustos? E ali me deixaram algemado, com a cabeça na parede,
Eu tenho marca de algema até hoje nos braços. E ali colocaram eu naquela parte de trás, que a gente conhece como o chiqueirinho da Blazer. Colocaram eu ali. Eu pensei, minha mãe trabalhou o dia inteiro, agora a Blazer vai chegar lá em casa. Aí a hora que bateram palma, a minha mãe no sofá dormindo, a hora que ela abriu o olho, ela já sentiu que era algo que a mãe sente. A mãe é que sofre, o pai é que sofre. Sabe? Tava lá eu atrás daquela Blazer. O meu irmão foi até aquela Blazer, ele bateu no vidro e abaixou a cabeça. Eles entraram, não invadiram em casa. Eles entraram, pediu permissão, os policiais entraram. Só que dias antes já tinha tirado paranga de droga de lá debaixo do colchão e a bala de um revólver. Quem tirou de lá foi minha mãe. A bala fui eu, a droga foi minha mãe. Aí fui pra delegacia, irmão. Fui pra delegacia. A hora que eu desci da Blazer, que eles começaram a tirar foto, isso aqui é forte. Eu nunca vi a minha mãe chorar. Mas a minha mãe chorava porque eu já estava convencido que eu ia preso para a Fundação Casa. Já estava tudo cogitado para ir para Tatuapé, São Paulo. Queria me levar lá para o fundão. Mandaram até buscar a roupa. As palavras da minha mãe, chorando: meu filho, em casa você tem de tudo. E lá naquele lugar, o que você vai comer? Pensa aí. A mãe se preocupou com o que eu iria comer. Vai um alerta para essa juventude. Vai ficar até quando fazendo com que a sua mãe chore de desgosto? Eu conheço mães que perderam seus filhos tragicamente. Que carrega a dor do luto. E essa foi a preocupação da minha mãe. Um ficou preso, eu fui solto. Na delegacia minha mãe falou: Senhor, eu te sirvo há tantos anos. Se meu filho sair daqui, então o Senhor não existe. Agora é a minha prova de fé. Eu fui solto e o outro ficou preso. Alguns vão dizer assim: as leis nesse país não funcionam. E eu sei que não funciona mesmo. Mas nesse dia, na questão da minha vida, Deus me deu um livramento ali. Não que Deus compactua com o que eu estava fazendo, mas Ele foi justo. Ele foi justo porque eu fui comprar. Ele foi justo não comigo, com a minha mãe. Com a minha mãe. Não comigo. Com a minha mãe. Honrou a fé da minha mãe ali. E ali, aquilo ali marcou muito a minha vida, porque a minha mãe chorou naquele dia de desgosto. Mas um dia ela chorou novamente, mas não foi de desgosto. Chegaremos lá. E o luto marcou muito a minha vida, porque como que Deus foi me chamando? Antes do Luiz